Fala galera, estamos aqui na nossa aula de caixa de som, sistema de PA, retorno, beleza? Essa aula de caixa de som, suas funções, os modelos, a passiva, a ativa, beleza? Então vamos lá. Caixa de som é uma caixa construída em volta de um alto-falante para melhorar sua reprodução sonora. Geralmente a caixa é construída em madeira MDF ou plástico, com uma abertura para se instalar os alto-falantes. A finalidade desse aparato é impedir que se misturem as ondas sonoras dianteiras e traseiras emitidas pelos alto-falantes, o que causa interferência e anula o som. Também são usadas para melhorar a acústica da reprodução sonora, tanto em resposta em frequência, tanto em tempo de resposta. As caixas acústicas normalmente possuem mais de um alto-falante, no intuito de cobrir melhor todas as faixas de frequências audíveis, em torno dos 20 Hz a 20 kHz. As unidades pequenas são chamadas de tweeters e são responsáveis pelos sons agudos. As unidades de média frequência são chamadas de mid-rangers e as de frequências graves de woofer. Para melhorar o funcionamento de cada tipo de alto-falante, o sinal que chega à caixa passa por um circuito divisor de frequências, o famoso crossover, uma espécie de filtro eletrônico que distribui o espectro sonoro adequadamente entre as diversas unidades. Assim, após esse filtro, somente os agudos são passados para os tweeters, os médios para os mids e os graves para os subwoofer. Para ouvir melhor em aparelhos de som de alta fidelidade, são usadas caixas acústicas aos pares, para obter o efeito de estereofonia. Nos cinemas, um exemplo é home theater, que são usadas múltiplas caixas acústicas para obter o efeito surround, beleza? Então vamos lá. Agora vamos para os tipos de caixa de som, os tipos dos aparelhos de caixa de som, beleza? Existem vários tipos de caixas acústicas. E no seu projeto são usados os parâmetros TS dos alto-falantes. TS eu falei na parte de cabo, beleza? Então, vamos continuar. Tem as caixas seladas. As caixas acústicas seladas ou suspensão acústica são caracterizadas pelo completo isolamento da massa de ar traseira no falante em relação à da dianteira. Isso quer dizer o quê? Como o ar dentro da caixa é comprimido e expandido conforme a movimentação do cone do alto-falante, a pressão interna tem efeito similar a uma mola, expelindo o som do cone quando ele entra e puxando o cone quando ele sai. Essa caixa é fácil de ser projetada, sendo sua única variável o volume interno de ar livre. A caixa selada, acusticamente, ela é caracterizada por tempos de respostas rápidos, isso é, a variação do tempo de resposta do alto-falante varia pouco em função da frequência. Assim, ela é responsável por graves rápidos e precisos, percebido em tambores e bumbos rápidos. Porém, sua desvantagem é a extensão dos graves, isso é, a resposta em frequência cai relativamente bastante conforme se entra na região do subgrave. Então, com isso, a resposta do alto-falante de uma caixa desse tipo fica a 180 graus fora de fase, acima da ressonância, com a resposta abaixo da ressonância. Isso quer dizer o quê? Que o grave no alto-falante ele vai propagar num ângulo de 180 graus, tá? A ressonância não vai longe. Você não vai perceber a qualidade do jeito que tem que ser, que você quer que saia, né? Então, continuaremos aqui. Vamos nessa. As caixas dutadas, né? Com duto, né? Também chamadas de refletores de grave. Geralmente, essa caixa também é selada em toda a sua extensão, com exceção de um duto. Esse duto, ou pórtico, é nada mais nada menos que o tubo de diâmetro e comprimento projetado para ressoar em uma frequência desejada. Esse tipo de caixa tem grande versatilidade, pois pode ter seu comportamento alterado por uma simples alteração do comprimento do duto. Então, se você quiser uma caixa que fale legal, você se atente pelo tamanho do duto que vai sair o ar, né? Acusticamente, ela tem um reforço de amplitude da região de ressonância, que é de 3 dB, 3 decibéis, e pode ser projetada para que fique plana e capaz de responder com força na região dos subgraves, né? Você pode alterar a posição para com que ela tenha uma força melhor numa região que ela não opera com tanta qualidade.
e as caixas de linha de transmissão. É uma caixa diferente das anteriores. Ela pouco se parece com uma caixa, pois na verdade não é selada e nem tem dutos, mas assim se assemelha a um grande corredor na traseira do alto-falante. Ela fica toda aberta, nem tem dutos, mas sim se assemelha a um grande corredor na traseira do alto-falante. Tem como se fosse um campo, assim, um espaço atrás da caixa. Não é aquele duto redondo, é tipo como se fosse um retangular que o som fica dissipando ali, tá? Que equivale ao do cone, né? Que equivale ao do duto, mas não é o duto, ele propaga diferente. É uma caixa que não tem o duto, não tem o cone, que tem baixo tempo de resposta por causa que ele é praticamente aberto, beleza? Quais as diferenças entre a caixa de som ativa e a caixa de som passiva? Nos sistemas de som, você deve ter percebido que é comum a caixa de som estar ligada diretamente no amplificador, que é a potência, né? Nesse caso, ele trabalha como gerenciador do sistema, assim como o receiver de um home theater. Isso acontece com a caixa de som passiva, ou seja, ela depende do amplificador, que é aquele pedaço de ferro que fica perto da mesa, tá? Que não é na mesa, que você liga a mesa, na potência das caixas. Ela que alimenta a caixa passiva, porque a caixa passiva não tem força para sair o som sem uma parte elétrica, sem uma força elétrica, beleza? Já a caixa de som ativa, esse caminho é encurtado. A própria caixa já tem um amplificador embutido, o que faz com que não seja dependente de um equipamento externo, entendeu? Por isso que é muito usado hoje em dia, que você elimina uma parte de equipamento. Se você trabalha com som, carrega som, monta som, então carregar a potência geralmente é meio chato assim, né? Então esse é a mais, né? Então vamos lá. Caixa de som ativa é mais independente. Então a principal diferença entre a caixa de som ativa e a passiva é a presença de um amplificador interno na ativa, que faz com que seja mais independente em relação à passiva. Né? Foi o que eu falei antes, tranquilo. Esse amplificador, por sua vez, faz com que a caixa ativa tenha em sua parte traseira vários controles e várias entradas, como os de graves, agudos, volumes para microfone, volume para celular, volume para Bluetooth, entrada USB e entrada SD card, beleza? Então se você vê isso numa caixa, você já pode falar assim, essa caixa é ativa, tá? Sucesso. Mas não é só por isso. A caixa de som ativa também tem outras características que a tornam ainda mais interessantes. Uma delas é que ela pode ou não ter uma bateria interna, além da tomada para uma ligação elétrica. Isso vai dizer o quê? Tem caixa ativa? Não todas, lógico. Mas tem caixa ativa que você pode carregar a bateria e pode levar para um lugar que não tenha energia, não tenha luz elétrica, beleza? Então, dessa forma, dependendo do modelo, a caixa de som ativa pode ser ainda mais independente. Ela não precisa de nenhum outro equipamento acoplado para funcionar. Basta um amplificador embutido que ela funcione sozinha, beleza? Vamos falar agora sobre a caixa de som passiva. Agora você já sabe também o que é a caixa de som passiva. É aquela que não tem um amplificador embutido e precisa de um aparelho externo para funcionar. Geralmente, ela também não precisa de alimentação de energia externa, ou seja, não é ligada na tomada. Isso acontece justamente por ter que ficar ligada em algum tipo de amplificador externo, o que servirá como fonte de energia, a famosa potência, igual a gente falou antes, beleza? Por outro lado, é comum a caixa de som passiva ser mais limitada em relação aos ajustes finos e o próprio volume, porque ela vai depender da equalização da mesa de som, porque como a gente viu, a ativa ela tem as frequências, né? Ela tem o grave, o médio, agudo, o volume, né? O volume de cada coisa, de cada processo, se for microfone, se for botar um som, um CD player, um tocador, e tem o volume dependente. A caixa de som passiva não, você depende do sistema ou da potência ou da mesa de som para equalizar, beleza? Compre um sistema de som que geralmente vem uma ativa e uma passiva. Geralmente também vem duas ativas, né? Na realidade vem mais duas ativas. Alguns modelos mais em conta assim, você compra uma ativa e uma passiva. Você liga um cabo balanceado de uma caixa para outra, que a outra vai alimentar, a ativa vai alimentar a passiva. Tranquilão, né?
Então, a caixa passiva também pode ser ligada em qualquer outro amplificador, a potência, né? Não necessariamente está ligado na caixa ativa. Você pode ter duas caixas ativas, sacou? E ter um amplificador. Aí você quer botar... Aí você tem duas caixas passivas para ligar no amplificador e você liga essas duas caixas como retorno, que eu vou falar já já, beleza? Então, vamos lá. As caixas de retorno. Então, vamos lá. Durante uma apresentação, a plateia pode não perceber, mas em cima do palco, o que acontece é uma junção bastante intensa de ritmos, sons, instrumentos e timbres, sem contar o som da própria plateia que também retorna ao palco. Se os músicos, tanto o vocalista quanto os demais integrantes da banda, não estiverem recebendo uma versão fiel do que está sendo executado, é bem provável que tenha dificuldade em sincronizar o tempo e a condução da canção como um todo. Então, se você não tiver retorno no palco, você vai atravessar tudo. O baterista não vai ouvir o baixista, o guitarrista não vai ouvir o vocalista. Então, imagina, vai ficar horrível, né? Vai ficar muito ruim. Então, o ideal é você ter o retorno, o famoso monitor de palco. Então, de forma resumida, trata-se de caixas de som que retornam o que está sendo tocado aos músicos. As caixas de retorno são posicionadas de frente para o palco e não para a plateia, como as caixas normais. Esse recurso traz fidelidade ao artista, que recebe uma versão mais precisa do que está sendo executado, sem os ruídos, reverberações e distorções que seriam sentidos se esse som estivesse vindo apenas das caixas viradas para o público. Beleza? Então, vamos falar um pouco sobre as caixas que são viradas para o público. Os famosos PA, né? que significa Public Address, né? Que é endereçamento ao público, né? Então, o PA quer dizer direcionado ao público, endereçamento ao público, né? Ela é para o público, que abrange tudo o que for voltado para emitir o som que a plateia escutará, né? Então, aí vamos falar agora sobre os alinhamentos dos PAs, tá? O alinhamento do sistema começa antes mesmo das caixas serem montadas. Começa em ter em mãos as configurações indicadas pelo fabricante dos equipamentos, para não ficar tentando adivinhar e colocando o equipamento em risco. Então, o ideal, uma coisa que o brasileiro não tem muito, é ler manual, né? Então, o ideal é você comprar o equipamento, se não tiver manual, entra na internet e pesquisa sobre o seu equipamento, tá? Para não criar ruído, para não danificar o alto-falante, não danificar o equipamento. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Sistema linear é você parear as caixas de uma forma que elas fiquem em linha, né? No mesmo ângulo, no mesmo padrão, né? É ideal você saber disso antes. Então, por exemplo, uma banda que fez um show ontem com um sistema também alinhado, hoje consegue fazer um show com sonoridade bem parecida em outro sistema, por causa desse padrão, porque ele está tudo numa linha, beleza? Se cada sistema soar com uma resposta muito diferente do outro, em um lugar de excessos, em outro falando algumas frequências, imagina como seria difícil preparar a apresentação, né? Então, se você jogar tudo de uma forma, se jogar de qualquer jeito, né? Então, vai ficar muito estranho. Ainda mais se for um lugar fechado, né? Que pode rebater, pode voltar o som, vai ficar uma mistura de frequência muito ruim. Então, vamos para a cobertura do sistema, que é quanto menos coerente o sistema está, se ele não estiver alinhado, se não estiver no padrão do espaço, menos ele vai responder. Se você forçar a continuar, vai queimar os componentes, vai entrar ruído, vai acabar com o seu equipamento. Então, não adianta achar que limitar o sistema vai resolver. Se você tirar uma caixa, se você baixar um volume, se você... Não vai resolver. O ideal é você ter coerência em todas as fontes sonoras, tanto do PA, tanto dos efeitos, tanto dos fronts, tanto do centro, tanto do lado. Então, tipo assim, você tem que estar com tudo em coerência, com tudo no padrão, pro som soar da melhor forma possível. Beleza? Então, recapitulando as caixas de som, né? Tem a selada, tem a de duto, tem a de linha de transmissão, né? Esses são os modelos. Aí tem a ativa e a passiva. A ativa é a que precisa de energia, a passiva não. Vimos que dos retornos, né, os PAs, né, que é as caixas para o público, que é o padrão de alinhamento e a cobertura do sistema. Então, é isso, a nossa aula de conteúdo de caixa de som. Fala, galera!
Estamos aqui na nossa aula prática de caixa de som, sistema de PA, retorno, beleza? E como vimos na parte de conteúdo, né, tem as caixas ativas, as passivas, as seladas, as dutadas, né, a low pass, né? Então vou mostrar de novo aqui na nossa aula prática meu sistema de som, tá? O que eu uso aqui, que dá para fazer som ao vivo, dá para fazer som presencial, dá para fazer som ao vivo de live, né? Bem tranquilo, beleza? Primeiro, né? Caixa de som, importante você ter uma caixa de som de uma marca legal, né? Um sistema de som, um sistema elétrico que tem vários capacitores, né? Para eliminar os ruídos, para tirar as interferências. É bom ter uma caixa de som, a parte difusível, né? No AC de energia, né? O ideal é você ter um par de caixa ativo. Caso não tenha, aqui no meu caso, uma é ativa e a outra é passiva, tá? Então, como eu falei na aula de conteúdo, a passiva é alimentada pela ativa, tá bom? Porque o que é a caixa ativa, né? Vamos recapitular aqui rapidão. A caixa ativa é que ela já tem a potência dentro dela. Ela já vem com o amplificador dentro dela, beleza? Aí tem as potências, né? Tem a de 100 watts, tem a de 200 watts, de 300 watts e assim por diante, né? Nesse caso aqui, as minhas são 300 watts RMS, tá? Então, para mim, pro meu tipo de som, pra minha banda, o que eu toco, né, no meu dia a dia, para mim é ideal. Esses 300 watts aqui RMS, né, ele abrange até umas 300 pessoas com qualidade, tá? A pessoa sentindo o som, percebendo as frequências, beleza? E no lugar aberto, ele fica legal para umas 100 pessoas, tá? De 100 a 150 pessoas, ele fica bacana, beleza? Então, aqui no caso, o meu sistema, ele vem as 3 frequências, tá? Ele tem o alto-falante, né, que é a frequência grave, né? Tem a corneta, né, que é o médio, né, a frequência média, e tem o tweeter, tá? Que é o agudo, beleza? Aqui na minha caixa ativa, ela que controla todas essas frequências, controla o volume, tá? Igual eu falei na aula de conteúdo, ela também tem USB, tem entrada de microfone, tudo aqui você controla perfeitamente, beleza? E o que você configurar aqui na ativa, automaticamente pelo cabo vai passar para a passiva, beleza? Então, a primeira parte é essa, né? A potência das caixas, beleza? Agora vamos para, igual falamos na aula de conteúdo, a posição, né? O ideal da caixa de som, ela tá assim, ó, paralela uma à outra, tá? Aqui eu botei nessa altura para ficar enquadrado aqui no plano para a gente fazer, né? Para ficar bem fácil de vocês assistirem, enxergarem, beleza? O ideal, porque assim, se você botar uma na frente, uma atrás, a caixa que está à frente, o som vai propagar muito mais longe, ele vai mais longe. A caixa que ficou para trás, o som não vai tão longe. Então, se você está na frente de um som, de um evento, que as caixas não estão pareadas, elas não estão lado a lado, o som não vai estar com a qualidade ideal, tá? Sorte se você achar um ponto na plateia, no público, que você esteja no epicentro do som, que o som entre com qualidade, tá? Porque se você der um passo para o lado, para o outro, já não vai ouvir a mesma coisa, beleza? Isso serve também para o palco, tá? Serve para o palco, tudo tem que estar na posição legal. Você pode botar os seus PAs, suas caixas de som, né? As caixas da frente numa posição e pode botar atrás elementos tipo de figuração, pode botar ornamentos, pode botar banner. Então, tipo assim, isso não interessa, contanto que você bote atrás dos PAs com eles paralelo num ângulo que atinge o público. Não adianta você chega no evento, aí você não tem suporte, aí você bota as caixas no chão, né? O som vai bater aqui. Então a pessoa ou tem que estar sentada, né? Ou abaixada ou de joelho para ouvir na qualidade ideal. Então você tem que posicioná-las no ângulo que a gente consiga atingir o ouvido, tá?
paralela, porque ela vai de 180 graus, né? Então ela vai abrir assim, um alto-falante, do outro lado ela vai abrir assim. Então os dois vão se encontrar, que vai abranger toda a região onde está o público. Beleza? Então, ideal, recapitulando, tá parelho, pareado, para o som ficar com a qualidade boa, tá? Bote numa altura de ângulo que fica na altura da sua cabeça, do seu ouvido, beleza? E praticamente é isso. Para esse sistema de som aqui que eu tenho aqui, eu faço isso, beleza? Aí também tem as caixas de som de retorno, né? E de side. Retorno, no caso, eu estou usando essa daqui, ó, tá? Para vocês entenderem, tá? Tá virada para frente só para vocês verem, tá? Mas eu uso ela como retorno. Às vezes quando eu vou DJzar, às vezes quando eu tô tocando assim, aí eu boto as duas caixas como PA na frente, tá? E uso esse monitorzinho para mim, para eu ter a referência com qualidade, para eu perceber se tá com ruído, para eu perceber se está muito grave, se está muito agudo, se falta médio, beleza? E também tem as caixas side, que geralmente também você pode usar um PA desse. Se você tiver mais 2 pares de PA, na mesa de som tem conexões para você ligar mais caixas de som. Então você pode botar um par para frente, tá? E o side é lado, né? Você pode botar na lateral do palco, que vai pegar, né, vai abranger o som para o palco, para os músicos. E o retorno é direcionado para cada músico, né? O guitarrista vai ter seu retorno, o baixista vai ter seu retorno, o vocalista também, beleza? Porque é imprescindível todos os músicos terem o retorno, porque como é que o baterista vai ouvir o baixista? Como é que o guitarrista vai ouvir o vocalista? Então é de suma importância ter o sistema também de retorno com qualidade, beleza? O site também é de suma importância, ok? E isso é muito importante você saber tudo isso, porque quando você é contratado, né, o contratante e as bandas querem que o som fique da melhor forma possível, né? Então esses pequenos detalhes, tá? Esses pequenos detalhes você tem que tá antenado, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês as conexões da caixa para a mesa. Na caixa de som tem entrada de sinal. A entrada de sinal é onde tem a linha mais forte, tá? É onde o sinal vai entrar praticamente por completo. Plugo ali na entrada de sinal, venho e boto na saída da mesa, tá? Tranquilo, ó. Saída da mesa, é só se ligar na saída e entrada. Onde sai, entra. Onde entra, sai. Você nunca liga entrada em entrada, nunca liga saída em saída, tá? Nunca, né? Nunca. Beleza? Aí eu botei aqui na saída da mesa. Como ela é ativa, tem um sinal ali, né? O send, que vai mandar o sinal dessa caixa de som ativa para a passiva. Igual eu falei no começo. Beleza? Não tem mistério, velho. É moleza, tá? Aí você pode ligar os sistemas. Se você tiver outro par de PA, você pode ligar também aqui na mesa, tá? Na saída. Mesmo esquema. Aqui no caso eu tenho mais duas saídas e balanceadas, né? Caso eu queira mais potência, né? Eu boto aqui o carro balanceado, ligo nas caixas que vai ficar sucesso. Beleza? Também tem o subwoofer. O subwoofer é a parte grave, tá? Você pode ligar numa potência, aí o ideal é você ter uma potência. Também tem subwoofers ativos, tá? Que você liga direto na mesa de som também. Também tem subwoofer passivo, que você precisa de uma potência, ou você pode ligá-la na saída aqui do send da caixa ativa. Você também aciona um subwoofer passivo, né? Aí assim você vai completar as 3 frequências da forma ideal, né? Porque a frequência, uma das mais importantes é o grave, né? Onde você sente a música, né? Onde você sente a batida no coração, né? Então é muito importante você ter, né, um par de subwoofer. Beleza? O manuseio, né? Muito importante você ter zelo, tá? Igual eu falei dos cabos, muito importante você ter umas capas, ter um case, tá? Forrar elas. Aqui no caso, como moro no litoral, quando eu não estou usando, eu forro elas com plástico bolha, sempre preservo, sempre fica preservado. Depois que eu usei, passei um paninho sequinho,
tá? Tirei as areias, bati, peguei um pincelzinho. Se você tiver aspirador, pode aspirar, tá? O manuseio delas é muito importante. Se ligar no clipe da mesa, tipo, quando está muito alto, acusa que está muito alto. Então os falantes vão rachar. Os falantes vão rachar, pode estourar os capacitores, pode rasgar o alto-falante, tá? Pode anular o médio, pode cancelar o agudo. Então, tipo assim, se você vacilar, se você botar muito excesso de frequência, muito volume nela, vai acabar com os capacitores e vai diminuir a frequência. Tipo assim, já tive caixa que antes de arrumar, que é uma que funcionava só o grave, a outra só o agudo e o médio, entendeu? Então, tipo assim, fica ruim, né? Não fica legal. Mas ultimamente, né, voltando, falar um pouco da caixa de retorno. Atualmente, né, se você for nesses shows grandes, se você for ver uma live, esses eventos de renome, né, você percebe que não tem mais as caixas de retorno no palco, né? Agora, você vê todo mundo com, né, o retorninho aqui no ouvido, né? Então, tipo, isso no palco melhorou a dinâmica, melhorou a desenvoltura dos artistas, diminuiu muito as microfonias, as frequências indesejadas no palco, né? Porque você botou ali, tem um mesário do retorno ali, ele arrumou, você fala o que você quer ouvir no seu retorno, acabou. Mas como também, né, nem todo mundo tem isso, nem todo mundo toca nesse lugar, nem todo mundo tem esse equipamento, né? Então eu tô pontuando só pra gente ver que tem os dois. Eu uso os antigos mesmo, boto lá o retorninho do lado, boto os PAs pra frente, o side, né? Escolho o que eu quero botar em cada retorno e sucesso. Então o ideal, antes de você ir tocar, você passa o som, né? Pede para botar os retornos que você quer ouvir mais, né? Passa um som rapidinho, vê se está entrando, pergunta para os outros músicos, está entrando, tá ouvindo, tal. Se tiver, beleza, pode começar que tá pronto, beleza? Então recapitulando, caixa ativa, caixa passiva, caixa selada, caixa dutada, o band pass, né? Então, ativa, a passiva, você pode ligar uma na outra. Você precisa de potência se a sua caixa for passiva. Se você tiver uma caixa ativa e uma passiva, você pode ligar a ativa na passiva. O subwoofer, você pode fazer a mesma coisa. Se for ativo, você liga direto na mesa. Se não for, você pode usar a potência ou a potência da caixa ativa, né? Retorno, geralmente também ele vem passivo. Então você precisa ligar ele numa potência. Aqui na minha caixa, no caso, tem duas saídas para a caixa ativa. Tá? Então você pode ligar ao outro par passivo e um retorno passivo. Aqui no caso eu estou usando um monitor ativo, tá? O side é a mesma coisa, posiciona ao lado do palco, mesmo procedimento, pode ser ativo e passivo. Passivo liga na potência, ativo direto na mesa. Passa o som, se preocupe com as posições dos PAs, com as posições do retorno no palco, para evitar no palco interferências desejadas e para o público chegar da melhor forma possível, né? E praticamente é isso. Zele, tome conta, limpe, tá? E essa foi a aula de caixa de som executada com sucesso.